Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará, nascerá o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem Agora, para nossa pregação, teremos o Roberto aqui, que dispensa as apresentações da Igreja Central. O irmão da Bel, né? E peço que Deus te use agora, não só aqui, mas em todo mundo. Bom dia, feliz sábado a todos. E para aqueles que não falei, um feliz 2013. Né? Eu não sei se você conseguiu, no ano que passou, realizar tudo aquilo que você tinha planejado. Mas se você não conseguiu, não tem problema. Deus te dá a oportunidade de você ter mais um ano agora para você colocar algumas coisas como prioridade, projetos para a sua vida. E não se esquecer de colocar Deus sempre em primeiro lugar. Eu quero agradecer aí o convite de poder estar com vocês aqui no primeiro sábado desse ano. É uma honra poder participar aqui nessa igreja tão agradável, onde vocês têm aí a oportunidade de ter aí um lugar bastante gostoso, aconchegante, para louvar e bendizer o nome de Deus. O que falar aí no primeiro sábado do ano? Eu pedi para trazer esse quadro aqui. Eu quero pedir licença aos que conhecem e ser um pouquinho mais didático para aqueles que, quem sabe, possam, junto comigo, aprender um pouquinho mais. Na verdade, eu quero falar sobre um assunto que deve estar sempre claro na nossa mente. É o caminho da santificação. Mas como é que isso funciona? É muito simples, se você aprender nesse pequeno gráfico que eu vou fazer, como funciona a santificação.
Nós temos aqui uma linha, eu não sei se todos conseguem ver, mas essa linha não é difícil identificar. Eu vou colocar aqui Deus. Deus está nessa linha. E Deus criou o homem para que o homem e Deus vivessem juntos, nessa mesma linha. Tanto que lá no Éden, Deus falava com o homem face a face. Falava com ele pessoalmente. Algo atrapalhou essa comunicação de Deus com o homem. Algo atrapalhou. E o que foi que atrapalhou? Pecado. Pecado distanciou o homem de Deus. Pecado. Vou colocar ele aqui. Não precisa ser tão grande, né? Pecado. E agora o homem, ele vive numa linha distante de Deus. E o homem está aqui na linha de baixo. Homem. O homem. Bom, o homem vive separado de Deus. E o que atrapalha é o pecado. Acontece que todos nós nascemos nesse mundo com tendência para o pecado. Não tem como. É natural, o ser humano já nasce. Davi mesmo falou em pecado, minha mãe me concedeu. Mas o homem, no decorrer da sua vida, ele descobre que ele precisa entrar em contato com Deus. E ele descobre que ele é um pecador e ele está afastado de Deus. E aí na sua vida ele pega e fala: Senhor Deus, eu preciso de Ti. E nesse momento ele reconhece a sua vida. E ele ora a Deus, fala: Senhor Deus, por favor, me perdoa. Eu sei que eu sou pecador. E Deus, nesse momento, ele traz uma linha direta, de cima embaixo. Quando o homem aqui embaixo pede para Deus, Deus salva o homem, Deus o justifica. É uma linha reta, é imediata. Isso aqui chama-se justificação. Justificação. Deus, quando o homem ora a Deus e pede o perdão, Deus não demora, vamos dizer, em tempo, nem um segundo. Mas Ele salva o homem naquele momento. Isso é justificação. Se eventualmente, nesse ponto aqui em que o homem ora a Deus, se o homem morre, nesse momento, com certeza, ele tem a sua salvação. Mentira. Deus justifica imediato. Acontece que isso aqui acontece na vida de todas as pessoas, a justificação. Todos que encontram com Deus, acontece o momento da justificação. Todos, não estou falando de igreja, estou falando do homem com Deus. Acontece que daqui em diante agora começa um outro processo, que é o processo da santificação. Vou colocar aqui, ó, santificação. Começa aqui. Na nossa mente, muitas vezes achamos que a santificação tinha que ser uma linha igual a de Deus, reto. Deus te justifica, agora você tem que dar a linha reta a Deus. E nem sempre é assim. O nosso caminho da santificação, ele é cheio de altos e baixos. E é isso que eu quero hoje aprender com vocês sobre o que a Bíblia fala a respeito da santificação, desse caminho que eu e você temos que percorrer. Para falar de justificação e santificação, nada melhor do que usar a pessoa que todos nós conhecemos, Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o grande reformador do século XVI. E Martinho Lutero, ele vivia em profunda depressão espiritual. Ele jejuava várias vezes por semana. Ele afastava de si as cobertas à noite. Ele ia várias vezes ao seu breviário. Ele orava tanto a Deus, pedindo que esclarecesse isso, que a sua cabeça ficava tão confusa que ele nem conseguia mais pensar. Lutero, ele tornou-se doutor em teologia em 1512. E lecionando as classes aos seus alunos, ele deparou com alguns textos bíblicos que eu gostaria que você lesse comigo. Salmos, capítulo 31. Salmos, capítulo 31, verso 1. Salmos 31, verso 1. E ele, lendo esse texto e outros, 2 ou 3 textos aqui do livro de Salmos, ele encontrou o seguinte: em Ti, Senhor, me refugio, nunca seja eu envergonhado. Salva-me pela Tua justiça. Salmo 71, verso 2, você vai encontrar mais ou menos a mesma coisa. Diz assim: livra-me na Tua justiça, salva-me na Tua justiça. Salmo 72, verso 2, e ele julgará o Teu povo com justiça. Martinho Lutero, ele pensava: como pode o Senhor salvar na Sua justiça? Martinho Lutero, ele foi educado pelos escolásticos, ele aprendera isso com Aristóteles. E ele foi ensinado que justiça é dar a cada um o que merece.
Justiça é dar a cada um o que ele merece. E Martinho Lutero, olhando para si, ele descobriu que ele não merecia nada mais do que o inferno. Portanto, justiça é justamente o instrumento que condena as pessoas. E assim ele pensava, como pode Deus salvar na sua justiça, se justiça é um instrumento que condena? Lutero foi salvo do seu desespero ao ler Romanos. Vem comigo, Romanos 1, verso 17. Aliás, eu quero lembrar vocês que toda a reforma da igreja, com relação à justificação, tem que ver com o livro de Romanos. Romanos 1, 17. Lutero foi salvo do seu desespero ao encontrar esse texto. Diz assim: pois no Evangelho, pois nele, Jesus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1, verso 17. Lutero leu e entendeu que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E ele entendeu e foi salvo do seu desespero. E ele diria mais tarde: as portas do paraíso se abriram para mim. Ele entendeu que justiça não é aquilo que Deus pede, e sim aquilo que Ele oferece. Vocês entenderam? Justiça não é aquilo que Deus pede, e sim aquilo que Ele oferece. Justificação não é aquilo que Ele pede de mim, e sim aquilo que Deus oferece para o homem, a salvação. E Lutero entendeu isso quando ele deparou com o livro de Romanos e outros textos. E essa doutrina da justificação dividiu o mundo religioso no século XVI. Dividiu o mundo. Com base em Romanos, capítulo 4, verso 3, todos nós conhecemos, aliás, eu acho que quase todos nós já nos deparamos com esse texto, Romanos, capítulo 4, verso 3. Os reformadores de Lutero entenderam. O que eles entenderam? Diz assim: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Martinho Lutero e os reformadores entenderam que a justiça é um ato declaratório de Deus. É imputar. Imputar significa atribuir, contar como justo. E aí então a justificação passou a ser entendida como uma justificação forense. Forense, ou fórum, vem do latim. Quer dizer a palavra fórum, que nós conhecemos aqui mesmo. Lá na Roma Antiga, fórum era um lugar onde faziam as declarações judiciais, as declarações forenses. Isso tem que ver com uma declaração legal. Essa palavra imputar, ou essa palavra justificação, tem que ver com uma declaração legal da Suprema Corte do Universo. Quando você vem através de Cristo, vestido em Cristo, a Suprema Corte do Universo declara você justo, baseado na justiça de Cristo. Assim, a justiça não está baseada em nada que o homem possa fazer. Nada. A justiça não está baseada em qualquer coisa que eu ou você possa fazer. Justificação é um ato, é um veredito divino, ou é um pronunciamento legal, feito por Deus, em favor do ser humano, como resultado da sua aceitação da justiça de Cristo. Diante de Deus, meu prezado amigo, meu prezado irmão, diante de Deus, apenas em Cristo o pecador pode se erguer. Vou falar de novo. Apenas em Cristo, apenas em Cristo você pode se erguer. Não tem outro jeito, não tem nada. Quando você vem a Cristo e Ele te aceita, você passa a ter um novo status. Imagine que você tem uma conta bancária. Essa tua conta bancária está devedora em 200 mil e você nada pode fazer para poder resolver isso. Imagine que você tem lá essa situação e você não consegue resolver. E vamos dizer que aí um bilionário, Bill Gates, Tony Hermínio, ou algum outro milionário, ele liga ao seu banco e fala assim: olha, eu quero unir a minha conta à sua. Tudo que pertence a mim passa a pertencer a ele. O que acontece com o seu débito? Ele é coberto pela imensa fortuna desse milionário. Como é que o seu gerente vai lhe tratar no dia seguinte, quando ele olhar que a sua conta é conjunta com alguém que cobriu a fortuna? Como as pessoas lhe tratariam? Você vai ter um novo status. Isso é imputação. Isso é imputação. Na justiça de Cristo, que é imputada a nós, as imensas riquezas do céu, as imensas riquezas de Cristo, a justiça de Cristo, são transferidas para todo aquele que crê. Para que você entenda essa descoberta revolucionária
de Martim Lutero e dos protestantes da época, você precisa entender o que é que a igreja medieval, a igreja católica daquela época ensinava. O que ela ensinava? O que é que ele aprendeu naquela época? Ele aprendeu que eles criam que Deus colocava dentro do ser humano uma graça proveniente, uma graça, colocava um pouquinho de graça lá dentro. E aí o pecador, colaborando com essa graça, ele ia alcançando, ele ia subindo, ia melhorando, até que então Deus o justificava, Deus salvava. Não é mais ou menos isso que acontece hoje em dia? As pessoas falam, mas eu não roubo, eu não mato, e acho que vai ficando bom, e creem, esquecem, tiram Jesus do seu lugar. Nesse caso, lá em Romanos 4,5 diz que Deus justifica o ímpio. Nesse caso, a igreja estava contrário ao ensino da Bíblia. Deus justificava aquele que já era justo. E não era assim que Martim Lutero descobriu na Bíblia. Você pode perguntar, como pode Deus me tornar justo sendo quem eu sou? Como pode? Você quer entender isso? Você quer entender? Leia comigo 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 21. Você quer entender como é que eu, sendo quem eu sou, Deus pode me tornar justo? Vê se você e eu conseguimos entender esse texto aqui. É um texto fundamental para entender. Da forma forense, como caráter de Deus, da justiça de Deus. Do caráter declaratório de Deus, que é atribuído ou é imputado, que é acreditado contra o pecador. O texto diz, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você entende o que está sendo dito aqui? Cristo tomou o seu lugar. Cristo, ele foi declarado de forma forense. Ele foi declarado culpado. A ele foi atribuído todos os nossos pecados. Ele foi imputado o nosso pecado. Ele foi reconhecido como pecado. Ele recebeu o que eu e você merecia receber, para garantir a você e a mim o direito de receber o seu perdão e a sua justiça. Olha, se você conseguisse entender esse texto aqui, tudo fica mais claro. Quando você lê esse texto, você vê na cruz que Cristo foi legalmente declarado pecado. Da mesma forma que eu e você, ao receber a justiça, fomos declarados justos. Lá na cruz, Jesus foi declarado pecado. Da mesma forma que eu e você somos declarados justos. Quando você o aceita pela fé, você passa a ter justiça sobre você. Veja o que aconteceu na cruz. Cristo, de forma forense, foi declarado pecado. Isso é, ele tinha pecado sobre ele, mas não pecado nele. Quando você recebe a declaração de justiça de Cristo, você tem justiça sobre você, não justiça em você. Para que a sua justiça, que a sua justiça diante de Deus vai sempre depender da justiça de Cristo. Sempre. Para que você seja justo diante de Deus, você depende da justiça de Cristo. Você é declarado justo da mesma forma que Cristo é declarado pecado. E isso tem um nome. Eu quero colocar o nome aqui para a gente nunca esquecer. Isso tem um nome. Isso se chama graça. A graça de Cristo. Da forma em que eu sou declarado justo, da mesma forma que Cristo foi declarado pecado. A graça de Cristo tem um nome, é graça. Em total oposição ao que a teologia rabínica, os tempos de Paulo, que perseguia naquela época o caminho das obras. Todos achavam que para poder ser salvo tinha que fazer as obras. Paulo enfatiza que todos os homens são culpados. Portanto, a salvação não pode depender de nada que o homem faça. Não depende de nada. Nada que eu e você façamos pode depender da nossa salvação. Notem, graça é a base da justificação. Isso deve ser sempre repetido. A graça é a base da justificação. É o fundamento da justificação, é a graça, não é a fé. Há alguma pequena confusão. Nós somos justificados pela fé, justificação pela fé. Eu estou dizendo que a base da graça é a justificação, não é a fé. A fé, ela é a mão pela qual nos apropriamos da graça. Fé é o instrumento pelo qual você lança a mão das bênçãos de Deus. Quando a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Portanto, a base da justificação é a graça de Deus. Ellen White, ela observa o seguinte, ela diz assim, olha, pela fé recebemos a graça de Deus
pela fé recebemos a graça de Deus. Mas a fé não é o nosso Salvador. A fé não é o nosso Salvador. A fé não nos ganha nada, diz ela. A fé é a mão pela qual nos apropriamos, agarramos a Cristo e nos apropriamos dos seus méritos. A fé é o remédio para o pecado. Há 3 coisas que nós precisamos saber sobre a fé. Se você nunca pensou nisso e quiser marcar aí, era bom de estar sempre lembrando. 3 coisas que nós precisamos saber sobre a fé. Primeiro, a fé ela não é autogerada. Você não produz fé. Um exemplo bastante simples. Fé é como se apaixonar. Como é quem não se apaixonou, quem ou vai se apaixonar aí, como é que funciona? Você olha para uma pessoa, você gosta dela, se apaixona por ela, mas depende daquela pessoa despertar em você a vontade de se apaixonar. Um olhar, uma piscada, uma conversa, mas depende da habilidade da outra pessoa despertar você. Também a fé é a mesma coisa, depende de Cristo despertar em nós a fé. Depende de Cristo. Você quer ter fé? Use as avenidas que Cristo deixou. Quais são? Leia a Bíblia, ouve a sua palavra, oração, fique perto de Cristo. Mas a fé, ela não é autogerada. Segunda coisa, a fé não vale pelo seu tamanho. Isso tem confundido muita gente. A fé não vale pelo seu tamanho, ela vale pelo seu fundamento. E tem muita gente confusa. Gente tem muita fé, mas muita fé no dinheiro. Tem gente tem muita fé nele próprio. Tem gente que tem fé em prestígio. Eu estou dizendo que a fé não vale pelo seu tamanho. Por isso foi que Jesus disse: se a fé for do tamanho do quê? De um grão. Que tamanho que é o grão de mostarda? A fé não vale pelo seu tamanho, mas vale pelo seu fundamento. Se a fé estiver fundamentada em Cristo, é isso, é que vale a fé. E do fundamento, o único fundamento da fé é Cristo. E da grandeza da fé é o próprio Cristo. E o terceiro ponto, a fé não é contra as obras. A fé ela não vai contra as obras. No Novo Testamento, a gente procura deixar bem claro isso. A fé, ela só é contra as obras quando ela entra em conflito com aquilo que Deus ensinou. Você achar que tem fé, não precisa fazer mais nada. Aí a fé, ela acaba sendo contra as obras. Mas a fé, ela não é contra as obras. Pelo contrário, ela te incentiva a fazer mais obras. Meus amigos e meus irmãos, nossa única possibilidade de salvação, fundamenta-se na graça de Deus. E ele pronuncia inocente aquele que é condenado pela lei, mas que aceita pela fé a obra de Cristo. O nosso pecado foi imputado a ele e se torna a base judicial da sua humilhação e do seu sofrimento. Quando você vê Cristo pendurado na cruz, você pode perguntar: quem é esse? Quem é esse que está pendurado? Quem é esse que está crucificado? Você vai responder: esse é o Filho de Deus. Errado. É você na pessoa do seu representante. Todos nós, temos um AC e um DC. Um antes de Cristo e depois de Cristo. Ou melhor, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, todos nós estávamos legalmente condenados. Depois da cruz, todos que o aceitamos estamos legalmente justificados. Qual é a nossa contribuição para a salvação? Aliás, nós fazemos uma única contribuição para a salvação. Qual é a nossa contribuição para a salvação? Você sabe? Eu vou dizer para vocês: é o nosso pecado. O nosso pecado, você só entra com o seu pecado para a salvação. E é justamente isso que nós precisamos ser salvos. A nossa justificação é algo externo a nós, baseado apenas naquilo que Jesus fez. A nossa única contribuição é o nosso pecado. Tem um artigo na revista sobre os homens mais ricos do mundo. E diz na revista lá que os homens mais ricos do mundo somam no mundo menos de 1%. Para considerar os homens mais ricos do mundo, são aqueles que ganham no ano 250 mil dólares e somam um patrimônio de 2,5 milhões de dólares. O que dizem os homens da América? O que eles comprariam com o dinheiro que têm? Começando de baixo para cima, parte deles gastariam 55 mil dólares para serem o presidente da América.
parte deles gastariam $83.000 para terem uma grande beleza. Outro grupo, nessa pesquisa, gastariam $206.000 para ter uma reunião com o amor perdido. Outro grupo gastaria $259.000 para terem uma eterna juventude. Outro grupo gastaria $285.000 para terem um grande talento. Outro grupo desses homens mais ricos do mundo gastariam $407.000 para terem um grande intelecto. Outro grupo gastariam $487.000 por um verdadeiro amor. E pasmem vocês, um grupo gastaria $649.000 para ter um lugar no reino dos céus. Não é estranho que muitas vezes nós queremos pagar aquilo que nos é de graça? Não é estranho? É de graça para você, mas custou tudo para Cristo. Nós não somos justificados por qualquer coisa feita em nós, mas nós somos justificados pelo que Jesus fez por nós. Nós somos justificados por uma declaração, pelo juiz do universo a nosso favor. Eu não vou ler todos os textos, mas você vai lá em Romanos, nós somos salvos pelo seu sangue, nós somos salvos pela sua justiça, Romanos 5,18, Romanos 5,19, nós somos salvos pela sua obediência, pela obediência de Jesus. Nós somos salvos pelo nome de Jesus. Como você vem a Cristo? Como você vem? É uma pergunta que muitos fazem. Você quer saber como é que você vem a Cristo? Você pode perguntar. Eu vou responder para você com outra pergunta. Quanta melhora você tem que fazer para ir ao médico? Quanta melhora? Se você tem que melhorar para ir ao médico, você não precisa mais de médico. Você tem que vir a Cristo como você está, do jeito que você está. E você indo a Cristo, Ele não vai deixar que você continue assim. Como é que eu posso afirmar isso? Pela Bíblia. Pela Bíblia. Olha, nos Evangelhos, quando eu leio, os leprosos foram a Jesus como leprosos, os coxos como coxos, os surdos como surdos, os cegos como cegos. Você tem que ir a Jesus como está. Mas indo a Jesus, Ele não vai deixar que você continue como está. Você tem que ir a Jesus. O que acontece com o resultado da justificação? O que acontece com o resultado quando o homem é justificado? O que acontece? O doutor Yelis, ele se converteu ao cristianismo, era um russo, se converteu ao cristianismo. Ele falou assim que conversão é como um homem que saiu de casa. Ele saiu de casa para tratar de algum negócio. E no meio do caminho ele lembrou que ele esqueceu alguma coisa. E ele então voltou. Ele fez uma conversão e voltou para buscar. E ele fala assim, olha, tudo que estava à minha direita, agora estava à minha esquerda. Tudo que estava à minha esquerda, agora está à minha direita. Conversão é mudança de rumo, é mudança de mente, é uma reconciliação. Nós recebemos assim o dom de Deus para ter um novo relacionamento. E nessa mudança de vida, você passa a pertencer à família de Cristo, família de Deus. O que mais que acontece com a justificação? Você passa a possuir vida eterna. Mas vida eterna? Sim. Você passa a ter vida eterna como uma posse presente. Muita gente acha que vida eterna é ter longevidade de vida. Eu quero dizer para você que vida eterna é qualidade de vida. A vida eterna ela está num futuro escatológico, que hoje, em vale presente, você consegue ter vida eterna hoje, aqui no presente. Pois Deus transforma a vida e Ele te dá uma nova qualidade de vida. O crente, pela justificação, ele recebe o dom do Espírito Santo, que é o penhor da nossa redenção final, aquele pelo qual a nossa santificação é efetuada e assegurada, e que impede que os cristãos se transformem em poços de água estragada. Muitas vezes o cristão vem a Jesus, aceita a transformação, mas fica ali parado. Mas o Espírito Santo faz com que, pelo caminho da santificação, isso não ocorra. A santificação, isso precisa ficar bem claro, a santificação sempre depende da justificação. Santificação sempre vai depender da justificação. E existe uma diferença entre os dois, é fácil você entender. A justificação é a aceita de obra de Cristo por mim. A santificação é a obra de Cristo em mim. A justificação ela é imperativa, a santificação ela é indicativa. A justificação ela é realizada e completa. A santificação é um processo, vai caminhando. A justificação ela é imputada. A justiça, a santificação ela é uma justiça comunicada. A justificação é o título para o céu. A santificação é a adequação para o céu. A justificação ela é objetiva. A
a santificação é subjetiva. A justificação, ela é completa. A santificação, ela é incompleta, porque ela é um processo. A justificação é momentânea, naquele momento. A santificação é para toda a vida. A justificação é a raiz, a santificação é o fruto. A justificação tem que ver com a graça. A santificação tem que ver com o débito. A justificação tem que ver com o evangelho. A santificação tem que ver com a lei. A justificação tem que ver com boas novas. A santificação tem que ver com boa orientação. A justificação é Cristo como nosso substituto. Na santificação, Cristo como nosso exemplo. A justificação é através de Cristo. A santificação é através do Espírito Santo. A justificação acontece na minha vida sem a nossa participação. A santificação acontece com a nossa participação e o nosso esforço. Isso é graça. Na justificação recebemos a nossa paz. Na santificação, o fundamento da nossa pureza. Na justificação, ela é recebida, a outra é alcançada. Na justificação tem que ver com a remoção da culpa. Na santificação, com a remoção do poder do pecado. Com a justificação, eu e você nos tornamos herdeiros do céu. Na santificação, você torna servo de Deus. Note, uma árvore, ela não precisa produzir frutos para provar que está viva. Ela produz fruto porque está viva. Justificação e santificação não podem ser separados. Não tem como. Se por um lado não podem ser separadas, elas também não podem ser confundidas. As duas, elas têm a sua colocação. John Wesley, ele entendeu justificação e santificação. Mas ao mesmo tempo que entendeu, ele escreveu que os dois são inseparáveis, que não podem ser separados. Ele disse que a justificação é o nosso título para o céu e a santificação é a nossa adequação para o céu. Sem a justiça de Cristo, não poderíamos ter direito à glória. Mas sem a santidade, nós não temos adequação para o céu. Pela primeira, tornamos membros de Cristo, filhos, herdeiros do céu. Pela segunda, nós somos participantes da herança dos santos. Ellen White afirma no livro Mensagem aos Jovens. Olha só o que ela diz na página 32. Ela está falando isso, na época era por meio evangélico, hoje eu acredito que ela deve estar falando para nós também. Ela diz assim, olha, nos meios evangélicos, muito se enfatiza Cristo como Salvador, mas muito pouco como Senhor. Muito vai dizer, Senhor me salva, e está pronto. Mas não, pouco se prega de Jesus como o Senhor da sua vida. Sabe? Calvino também afirmava que a justificação, afirmava que Deus não justifica aquele que Ele não pode santificar. Mas eu sou justificado, é santificação. Deus não justifica aquele que Ele não pode santificar. Então, eu falando ao contrário, Deus justifica aquele que Ele pode santificar. Ele não é quem você pretende se casar. Imagine que ela diga, tudo bem, eu vou me casar com você, mas vou lhe pertencer apenas um dia por semana. Você aceitaria esse anúncio? Só um dia. Mas é isso que muitos fazem. Com a sua prática, confessa que pertence a Deus, mas apenas um dia por semana. O chamado do Evangelho, meus amigos e irmãos, não é apenas um chamado à justificação. O chamado do Evangelho também é o chamado para a justificação, para a santificação. Não é só a justificação, ele é também para a santificação. Você vai ler comigo Hebreus, pode abrir sua Bíblia, você conhece o texto, mas é bom você passar os olhos em cima. Hebreus, capítulo 12, o verso 14. Quando eu acabo de falar, todos quase já sabem o que diz assim, que diz em Hebreus 12, verso 14. Como é que diz lá? Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Você percebe que isso aqui não é uma opção? Não é opção. Isso aqui é uma afirmação. Isso é um imperativo. Não é algo que você, eu vou escolher trilhar a minha santificação. Ela é afirmativa. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Os discípulos de Cristo são convidados à santificação ou à santidade. Eu quero ser rápido aqui, não quero demorar, mas o que significa a palavra santificação? O que significa? Sabe, basicamente tem pelo menos aí 2 significados, né? O primeiro significado, santificação, quer dizer separado para um uso santo. Separado para um uso santo. Especial, algo colocado à parte. Isso tem que ver com pessoas, instituições, com o tempo. Aquilo que é santificado agora pertence a Deus. E pode ser pessoas, como é que eu afirmo que pode ser pessoas? Jeremias, se você for ler em Jeremias 1,5, diz que ele foi santificado ainda no ventre da sua mãe. Deus separou ele.
Alguns estudiosos aí que gostam de estudar a Bíblia dizem que a igreja de Coríntios tinha pelo menos 10 problemas graves. E Deus chamou, usou Paulo para dizer que aquele era um povo santo. Povo separado para um fim santo, para um propósito santo. E é nesse sentido, você, meu amigo, meu irmão, que um dia entregou a sua vida a Cristo, um dia você aceitou, hoje você é separado para um fim santo. Diz você é santo como eu sou santo, você é um filho santo, pois você está separado. E é assim que funciona com relação às coisas da igreja. Veja bem, você chega aqui à igreja, eu não tive aqui de manhã, mas tenho certeza que foi feita a primeira oração na sua tratinha. Você ora aqui pedindo a presença de Deus aqui, para depois você esquece. E entra com assuntos que não tem a ver com a igreja, conversas, e anda para lá, para cá, esquece que você orou pedindo a presença de Deus. Eu quero dizer para vocês que na igreja as coisas são santas, separadas para um fim santo. Você precisa se lembrar disso. O segundo significado de santificação, quando você aceita trilhar a presença, é a separação do pecado, das abominações, das impurezas, do mundo, da filosofia, das opiniões, das suas normas. Você é separado de tudo isso. Você agora está ligado para uma nova vida de obediência a Cristo. Você lembra que Deus deu a vida dele por você, e agora você vai devolver para ele isso, fazendo isso para a sua glória, para a glória de Deus. Nesse caso, a santificação ela tem um outro significado, é um significado ético e moral. Nós temos muitas passagens bíblicas nesses termos, que falam de mudança e crescimento moral depois da conversão. Paulo em Romanos 6 dá uma descrição enorme sobre isso, e fala que os cristãos que resolveram trilhar o caminho de santificação morreram para o mundo, e ele dá o símbolo nisso quando foi o símbolo do batismo. A pessoa morre para o pecado. Como resultado da justificação, não tem como o homem, ele faz um exemplo através do tempo batismal, onde ele deixa ali o velho homem e passa dele agora em novidade de vida. O batismo é um forte emblema que foi separado, onde diz que você morreu para o pecado. Através do batismo, você agora está unido com Cristo. O batismo tem muito mais do que um símbolo de lavagem, tem um símbolo de morte. São símbolos fundamentais da morte e ressurreição de Jesus. São símbolos que nós costumamos ver cada vez que acontece na nossa igreja aqui, o batismo. São emblemas fundamentais. A morte e a ressurreição na vida da pessoa não tem um fim em si mesmo, não. Mas é uma pré-condição para a vida. Você quer viver? Você quer viver mesmo? Quer mesmo? Eu não vou pedir para levantar as mãos, queria que todos querem viver. Então, você tem que morrer. Isso não foi o que disse, Jesus disse. Você quer viver? Tem que morrer. Foi Jesus quem disse. A menos que o grão morra, ele não pode haver fruto. A morte do batismo cria um estado de união com Cristo. E esse estado de união com Cristo, sabe, o pecado nessa hora, ele perde a sua autoridade da vida daquele que morreu para o pecado. Agora ele passa a viver para Deus. É diferente. A morte simboliza que ele agora deixou enterrado a vida do velho homem, e ele agora tem uma vida diferente. Quando a pessoa resolve entrar no caminho da santificação, pelo menos 3 coisas acontecem na vida do crente. 3 coisas. A primeira delas, o crente que morreu para o pecado, ele agora passa a caminhar em novidade de vida. O que é isso? Novidade de vida. Em Romanos 6, verso 4 fala isso. A realidade da vida futura invade o presente. Esse novo caminhar agora é de acordo com o Espírito, ele é caracterizado pelo fruto do Espírito. E agora o crente então passa a ter uma vida diferente. Pelo menos essa palavra caminhar encontra 95 vezes no Novo Testamento. É familiar isso. E caminhava com Cristo, andando na luz, andando na verdade. Essa é a única forma de vencer o inimigo, é andar com Cristo. Cuidar, fugir da imoralidade. Se você resolver pecar, ou resolver transigir, ou resolver deixar de lado, você vai ter 3 consequências graves, sabe? Consequência física, emocional e espiritual. O homem se conhece pelo Espírito, não pela carne. E a decisão de se manter firme não é lá na hora do problema. Você toma essa decisão antes, para você, na hora do problema, não ter que tomar decisão. Segunda consequência da união com Cristo, ele não deixa mais que o pecado reine na sua vida. Ele não obedece mais aos desejos contínuos. Embora o velho homem foi crucificado, a soberania sobre o corpo, foi quebrada, mas o corpo ainda pertence ao velho homem. E muitos se esquecem disso.
O homem ainda pertence à velha era. Por isso que o apóstolo Paulo chama de um corpo mortal. E são as avenidas do corpo que o pecado usa para tentar recuperar o controle da vida do ser humano, dos seus estudos. Você está pensativo aí um pouquinho com a vida cristã, como é que eu estou vivendo? Você está certo? Ouça o conselho. O irmão Marcos dá um conselho muito simples. Evitai ver e ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Vou dizer de novo. Evitai ver e ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Aí ela fala, do contrário, os males externos despertarão os internos e a alma vagará nas trevas. Enquanto os cristãos estão livres do interno pecado, eles não estão livres da influência do pecado. Na sua caminhada de santificação, o pecado não reina, mas ele dá vida. Não sei quantos aqui já participaram daquelas classes de recuperação de alcoólatras. E eu sempre ia olhar lá, às vezes quando ia na classe, via lá, alguém ia dar um exemplo. Eu falei, olha, eu sou o João. Faz 15 anos que eu não bebo, mas eu sou um alcoólatra. Vocês entenderam como é que funciona a questão do pecado? É mais ou menos assim. Fazem 15 anos que ele não bebe, mas ele é um alcoólatra, é um germe do pecado. Ele não reina, mas está presente. E você tem que ter consciência disso. O pecado não reina, mas ele fazem 15 anos, mas ele é um alcoólatra. Terceira consequência da união com Cristo. Os crentes agora eles vão submeter os seus membros, a sua vida a favor de Cristo. Em lugar de oferecer ao pecado agora, ele vai oferecer suas mãos, seus pés, seu talento a favor de Cristo. Isso é basicamente a luta cristã para o pecador, que ele não tem relacionamento com o pecado, mas agora ele tem com a vida do crente essa mudança. E agora as coisas dele vão trabalhar para Cristo. Trabalhar não mais para ajudar o inimigo, mas para ajudar na obra de Cristo. E nisso, muitas vezes, quando eu vou usar o meu Deus, eu preciso ter um cuidado. Por que eu preciso ter cuidado? Porque muitos, às vezes até eu já me coloco nisso também, muitos acham que já se graduaram e agora estão acima da batalha contra a tentação. É capaz que venha a cair. A santificação, ela é um processo dinâmico, ele é constante. A vontade de Deus não pode ser reduzida a qualquer nível. Eu cheguei aqui e agora aqui eu sou santo, não preciso mais. A santificação ela é dinâmica. Esse é o grande problema dos perfeccionistas. Eles reclassificaram a santificação, eles reclassificaram o pecado, reduziram o ideal de Deus a um nível. Olha, se você for assim, você está santo, você não precisa mais, você chegou nesse nível aqui. Nós não somos chamados para duplicar a vitória de Cristo. Nós não vencemos como Cristo venceu. Nós só vencemos porque Ele venceu. Aí você vence. A nossa luta, a nossa dedicação não é mérito nosso, é mérito de Deus. E você precisa agradar a Deus. Por isso que em Hebreus 2, 13 diz, considerai a Cristo. Considerai a Cristo porque cada vez que você vai considerar a Cristo, não é dizer, eu vou chegar aqui onde Cristo chegou, não. É quando eu considero a Cristo, eu vou ver que o meu ideal de santificação, quando eu chego ali, ele se projeta para mais para frente. Não importa aonde você chegou na nossa marcha para o reino, sempre o avanço posterior deve ser feito. Nunca você vai chegar a um lugar onde você chegou no caminho da santificação e está pronto. Eu coloquei aqui o caminho da santificação como assim? Ele não termina nunca. Só vai terminar quando eu ou você morrermos ou Jesus voltar. Eu queria concluir aqui, terminar dizendo o que santificação não é. O que santificação não é? Santificação não significa impecaminosidade absoluta. Santificação não é, traduzindo a palavra, viver sem pecado. Lembre-se sempre, santificação não é glorificação. Haverá na vida cristã muita terra a ser conquistada. As pessoas descritas na Bíblia como perfeitas, pessoas que tiveram uma vida correta, como Noé, Abraão, Davi, Jó e muitos outros, foram assim considerados pela sua integridade espiritual. Pessoas que, apesar das suas possíveis falhas e fraquezas, foram marcadas pela sua inteireza de compromisso com Deus e da sua vontade. Pessoas com dedicação, pessoas não divididas, pessoas com o coração e caminho estavam de acordo com a vontade de Deus. Nunca, lembre essa palavra, nunca chegaremos a algum lugar onde possamos descansar, julgando que nós já alcançamos e chegamos a resultado da caminhada, e na caminhada para o céu estamos num estágio que nós estamos tranquilos.
Nunca precisamos deixar de orar, Pai nosso, perdoa as nossas dívidas. Nunca. Nós nunca vamos chegar a esse ponto. Não escreve que santificação não é a obra de um momento, de uma hora ou de um dia, mas é um crescimento ininterrupto na graça. Nunca você vai chegar. Em um dia, você não sabe quão duro será o conflito do dia seguinte. Você não sabe como é que o inimigo vai se apresentar no dia seguinte. Satanás vive e está vivo. E cada dia precisamos clamar fervorosamente o poder de Deus, pedindo ajuda e força para resistir Satanás. Satanás reina e ele sabe que ainda tem um eu para subjugar. O ataque de Satanás a vencer. Não existe nenhum lugar de descanso, ou um ponto que nós possamos dizer aqui chegamos e vamos ficar tranquilos aqui. Também na busca da santificação, nós não estamos avançando para a santidade, como se a santidade fosse um alvo lá no final da caminhada, não. Nós estamos avançando para a santidade, nós avançamos em santidade. Santificação não é um estágio completo. Duvide, olha só, duvide de todo aquele que diz que já alcançou. Duvide de todo aquele que diz, ou que já chegou lá, dizendo assim, como diria um fariseu moderno: há 3 meses não peco. Acham se Deus observa, Deus não está olhando. Quando um homem está realmente melhorando, ele entende mais e mais o mal que está dentro dele. Não sei se eu fui claro. Quando um homem está realmente melhorando, ele entende mais e mais o mal que está dentro dele. Quando o homem está se tornando pior, menos e menos ele entende a maldade que está dentro dele. Moite afirma que aqueles que estão no processo da santificação são os últimos a pensar dessa maneira. Muitos se julgam santos, que são melhores que os outros, assumem a posição de acusadores. Eu consigo. Ele não. E começam a acusar. E a Bíblia diz quem é o acusador dos irmãos. Às vezes se torna pior que eles ainda, pior que as pessoas acusando. Nós conhecemos aí comunidades inteiras divididas por isso. Eu sou melhor do que você. E sai da igreja. Vou formar outra comunidade. Enfim, em lugar de se tornar mais santos, estão se tornando mais fariseus, pior ainda, parecido com inimigos, se tornando acusadores. Olha, irmão White escreve mais alguma coisa aqui. A santificação não é um estágio finalizado, porque cada vez que se aproxima, ele vai mais para longe. Se tem alguma coisa clara nas Escrituras, é que a santificação, que na santificação não há lugar para o orgulho. Na santificação não há lugar para o orgulho para aqueles que estão mais perto da santificação, menos orgulhosos e menos exaltação própria. Permanecer em Cristo é o segredo da vitória, porque foi Jesus mesmo quem disse: sem mim, nada podeis fazer. Foi Jesus quem disse. Santificação não é algo estático. Ele não há nenhum ponto nessa vida que você pode dizer: já alcancei, cheguei lá. Santificação, na verdade, é como cuidar de um jardim. Não sei quantos aqui tem um jardim, ou tentaram ter, mas santificação é como um jardim, sabe? Não tem finalização cuidar de um jardim, não tem. Você prepara o jardim, deixa ele bem bonito, deixa ali uma semana sem você cuidar nada, sem você fazer nada nele, você vai ver que já começa a brotar ali as ervas daninhas, e os vegetais que você plantou já ficam misturados com outras coisas ali. Santificação é como cuidar de um jardim. Um mês de negligência, você vai colher ali um bocado de ervas daninhas. Crescimento requer constante alimentação. É como aprender. Quem disse que já sabe tudo? O aprendizado é um processo infinito. E o professor sempre falava, né, que quanto mais se aprende, mais humilde você se torna. Há um universo de coisas para ser aprendido. E ele sempre falava uma frase para os alunos: olha, quando você tiver a impressão que sabe tudo, quando você tiver a impressão que você sabe tudo, você vai descobrir que isso não passa apenas de impressão. Quando você tiver a impressão que você já é santo, muito santo, santíssimo, você vai descobrir que não passa de impressão. Santificação do caráter não tem primariamente que ver com estilo de vida. Isso pode chocar alguns. Estou dizendo que santificação primariamente não tem que ver com estilo de vida. Eu não estou dizendo no que você come, o que você bebe, não estou diminuindo o valor disso, mas estou dizendo que você não se torna mais santo por causa disso. Não. Alguns perfeccionistas inventaram a ideia aí de que agora você não pode mais usar pasta de dente, sabonete ou perfume. Já ouviram falar disso? Não sei quando já ouviram falar disso. Eu, porém, vos digo,
Você pode deixar de usar pasta de dente, você pode deixar de escovar os dentes, você pode arrancar os dentes. Tudo que vai acontecer é que você vai se tornar um pecador do aluguel. Só isso. Você pode deixar de usar sabonete, perfume, pode deixar. A única coisa que vai acontecer, você vai ser um pecador fedorento. Só isso, mais nada. Você sabe por que isso acontece? Porque não é nessas coisas que reside o pecado. Não é aí que reside. O pecado não é primariamente aquilo que você faz, mas é o que você é. Você deve ser vegetariano? Deve ser vegetariano, sim, muito importante. Mas você não é mais santo por causa disso. Você pode ser vegetariano e ser tão ruim quanto Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era vegetariano e ele era ruim, muito ruim, sabe? A verdadeira santificação é a submissão a Cristo, discipulado no serviço de Deus, no serviço do Evangelho. Os verdadeiros filhos de Cristo vão reproduzir o caráter de Cristo na sua vida. Em último lugar, a santificação não torna você independente de Cristo. Em nenhum momento a santificação torna você independente de Cristo. Alguns acham que a santificação é algo que eu vou guardando, colocando em garrafas PET, e vou guardando para o que eu precisar, vou usar. Não, santificação não é assim. Alguns acham que vão na academia e vão fazendo exercício, ficando fortes. Deixe de fazer exercício para voltar ao que era. Santificação verdadeira, você toma consciência crescente que você depende de Cristo. Não te leva à independência de Cristo, te leva a depender mais e mais de Cristo. A graça que justifica também é a graça que transforma e regenera. Assim, a justificação não deve ser confundida, também a santificação não deve ser separada. O Cristo que justifica é o Cristo que santifica, por isso que ele é indivisível, permanecendo o mesmo. A salvação não corre isolada de outros resultados na vida daquele que a experimenta. A salvação você deve olhar como um marco, como um portal de passagem, da morte para a vida, das trevas para a luz, da desobediência para a obediência, do serviço para o inimigo para o serviço de Deus. Cristo morreu pelo pecado, para que você possa morrer para o pecado. Certa vez um menino, um garoto, 5 anos, ele estava lá em Washington, visitando, e ele viu aquele monumento enorme que tem lá em Washington, 169 metros de altura, puro mármore branco, que é o obelisco enorme que tem lá em Washington. E impressionado com aquilo, ele tira do seu bolso uma moeda de 25 centavos de dólar e disse ao pai: pai, eu gostaria de comprar esse monumento. O pai, em solidariedade ao menino, falou assim: vá lá, converse com o guarda do parque e fale para ele do seu plano. O garoto então vai ao guarda e disse ao guarda, tirando do bolso novamente aquela moeda brilhante de 25 centavos, e disse: eu gostaria de comprar o monumento. O guarda passa a mão na sua cabeça e disse a ele: filho, em primeiro lugar, esse monumento não está à venda. Segundo lugar, o seu dinheiro não é suficiente para comprá-lo. Em terceiro lugar, como cidadão americano, esse monumento já é seu. Eu quero dizer, meus queridos amigos e meus queridos irmãos, que a salvação, ela não está à venda. E mesmo que tivesse, o dinheiro que você tem, tudo que você tem, não poderia comprá-la. Mas em Cristo, ela já é sua. Pela graça de Deus, a salvação já é sua. Se você recebe a graça, se você recebe a justificação, a graça de Deus, a salvação já é sua. E em resposta, você não deixará de ouvir a ordem da santificação, porque essa é uma ordem de Deus, o caminho da santificação. O Salvador não é salvo nos seus pecados, mas ele é salvo dos seus pecados. Nós conseguimos entender isso? Nós conseguimos entender? Você não é salvo nos seus pecados, você é salvo dos seus pecados. Se a salvação te livra da culpa do pecado, a santificação te livra do poder do pecado. Eu quero terminar dizendo uma última citação que Ellen White escreveu. Ela diz o seguinte: Deus escolheu os homens desde a eternidade para serem santos. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. O eco da voz de Deus vem a nós, sempre dizendo: mais santos, ainda mais santos. Ela termina: a nossa resposta deve ser: sim, Senhor, mais santos ainda. Quantos aqui, se ouviram nessa manhã, gostariam de trilhar o caminho da santificação da forma como Jesus pede que deveria nessa manhã?
Deus ajude eu e a você, que possamos andar no caminho da santificação. Eu quero convidar a igreja a junto para nós terminar, cantarmos o hino de número 391, hino de número 391. Pense na letra desse hino. E nesse novo ano, você faça planos para que você consiga trilhar o caminho da santificação da forma como Deus repetiu. Não para você se formar, para todos nós chegarmos lá um dia quando Deus voltar, como eu desejo nessa manhã. Oremos. Querido Pai, está no céu, queremos te agradecer imensamente pela oportunidade que nos deste de ouvirmos mais um pouco da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelos ensinamentos que deixaste aqui, a fim de que cada um de nós possamos trilhar o caminho da santificação para a honra e glória do Teu Santo Nome. Esse caminho, ó Pai, não é para a nossa glória, ou para nós contarmos alguma vantagem, mas é para honrar e bendizer o Teu Santo Nome. Que esse caminho da santificação, ó Pai, possa servir de exemplo para muitas pessoas, a fim de que todos nós possamos trilhar ele até a breve volta de Cristo Jesus. Nós queremos pedir uma bênção especial para cada um dos Teus filhos aqui nessa manhã. Ó Pai, Tu bem sabes dos problemas e dificuldades com os quais viemos aqui. Nós queremos nesse momento, ó Pai, que o Teu Santo Espírito visite a cada pessoa aqui nesse momento e dê a bênção que ele tanto está precisando. Ó Pai, ao sairmos daqui, nos acompanhe, para que onde nós estivermos possa estar protegido com os Teus santos anjos. Esteja com a Tua igreja aqui nesse lugar, que ela possa crescer cada vez mais para a honra e glória dos Teus santos anjos. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, traga-nos mais vezes a Tua igreja para cultuar no Teu santo nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.